Bem, meus amigos, na continuação desses elementos que compõem a mente, nós falamos anteriormente, nós temos mais um objeto de análise para todos nós que nós chamamos de aglomerado, que é uma figura que faz parte do nosso campo mental total e que tem ação direta sobre todos os fenômenos que ocorrem na mente e tem alguns particularizados que ela concentra, que ela administra. E nós gostaríamos de dar um exemplo para você colocar na sua mente um modelo, uma semelhança qualquer, que seria de um aquário. Imaginemos, por exemplo, um aquário esférico, pleno de água, com os objetos que ali estão, os peixes, as plantas, aqueles objetos ornamentais que tem dentro do aquário, que fazem parte dos componentes propriamente, e que o aglomerado seria essa substância A4 que permeia todos os objetos que ali se encontram. Então o aglomerado seria como se fosse uma energia de fundo que existe dentro da mente e que conecta todos os elementos ou todos os campos mentais que existem em nossa mente. Tem um detalhe, viu, Sebastião? Pois não, Gustavo? Esse exemplo que ele deu, né? Muito bom. Essa imagem que está aqui, que vocês estão vendo, de um aquário esférico, assim arredondado, né? Como o Sebastião falou, dos peixes, plantas. Esta imagem é com uma representação da nossa mente. E o aglomerado seria a água. Mas tem uma característica, tem as características importantes. Como ele falou que ali tudo está conectado, tudo vive e transita ali na água. Existe comunicação através da água. A água é o meio, não é? Desse ambiente, desse pequeno ecossistema do aquário. E temos o ecossistema da nossa mente. Por que aglomerado? As características do aquário, né, da água. Quem cria aquário sabe que tem que ver o pH, ver as características da água, e tem determinados peixes que não conseguem viver numa água que não está compatível com suas características biológicas. Então existem características da água específicas. Na nossa mente, no nosso ecossistema interno, as características do aglomerado são dadas por nossas, aí que está a grande importância, são dadas por nossas intenções, sobre o que nós somos, sobre a nossa proposta de vida, o caráter que a gente tem. Então, é o que você é na sua essência, o que você é na sua essência, em relação com o que você deseja fazer, com seus objetivos internos de vida. E aí, Sebastião? Está perfeita essa explicação, porque é isso que o aglomerado faz. Aquilo que nós desejamos, aquilo em que nossa mente se fixa mais, ele se exterioriza, ele se plasma ali dentro, se compõe, toda a estrutura mental trabalha para a expansão desses objetos mentais e aí ele se configura no nosso comportamento, na nossa forma de pensar e de ver as coisas do mundo exterior, de nos comportarmos na vida de relação, tudo com base nesses anseios interiores. Por isso que é importante o conhecimento desses elementos da nossa mente para aprendermos a lidar com eles no nosso dia a dia, buscando a nossa melhoria interior. Assim, essas estruturas que já citamos em vídeos anteriores, o campo consciência alerta, o aglomerado. Então, o campo consciência alerta, só para quem quiser explicações melhores, né, nos primeiros vídeos, a gente tem no aglomerado, no primeiro vídeo falamos também, mas especificamente hoje vamos dar uma continuidade desse tema do aglomerado, né, Sebastião? Isso. Então, o campo da consciência, essa área mental onde fica registrado todas as nossas ações em harmonia com Deus. Em essência, é isso. A base de todo o trabalho do mentomagnetismo está justamente no amor,
no amor que cada um conquistou ao longo da sua vida, que fica nesta área mental do campo consciência alerta. E esse conceito do aglomerado, que a gente estava conversando aqui antes, né, Sebastião? Assim, esse aglomerado se usa, né, nos sistemas estelares, de galáxias, que é justamente a junção de vários, de estrelas, de vários corpos celestes, né, Sebastião? Mas ele tem uma metáfora bem interessante sobre o aglomerado, né, Sebastião? É uma conotação um pouco diferente e que para nós serve como um modelo para darmos a compreensão mais clara desta proposta dos espíritos benfeitores que trouxeram para compreendermos algumas das estruturas da mente, porque nós sabemos o universo mental é muito complexo e por isso eles vão nos introduzindo com algumas informações importantes sobre a mente. Vamos ver aqui, o Gustavo vai passar aqui o slide para nós pegarmos esse primeiro exemplo, que é esse exemplo do aquário. Você vê aí o aquário de vidro, né, com a água, os peixinhos. Então aqui nós vemos exatamente a representatividade daquilo que nós chamamos de aglomerado, que seria este líquido que está permeando todo o universo do aquário. Esse universo seria a mente. Este líquido seria essa estrutura energética especial que nós chamamos de aglomerado. E esses peixinhos que estão aí de tonalidades diferentes, tamanhos diferentes, são exatamente os campos mentais que nós vamos construindo ao longo da nossa evolução. E nessa imagem aqui, mais especificamente, claro que são imagens assim, só para a gente ter uma ideia mais concreta, temos aqui um globo, né, Sebastião? Com os campos mentais. Uma esfera de vidro, representando aí a mente, e esses pequenos elementos luminosos no interior, foram criados artificialmente, evidentemente, mostrando como se fossem os campos mentais que fazem parte de toda a nossa estrutura mental. Isto é só um exemplo, não é na realidade assim, mas é para nós termos uma ideia de como funciona a estrutura da nossa mente. Mas o que é esse aglomerado? A gente dá é uma água, é um espaço. O que serve? Para que serve esse aglomerado? E por que estamos realmente tocando nesse assunto? Porque é uma construção, como a gente tentou aqui trazer essa parte concreta, abstrata. Porque, na verdade, ele funciona como a gente pode também assim especificar como uma nuvem. Seria uma nuvem dentro da mente, em que os campos mentais seriam essas pequenas estrelazinhas aqui, né, Sebastião? Os campos mentais que se interligam, mas o teor dessa comunicação se dá por esta nuvem, ou como a água que Sebastião... Uma nuvem de energia sutil, né? Dizer assim. Isso, uma nuvem de energia sutil, que tem características. O aglomerado tem características. E quais são as características que faz com que se dê a comunicação interna da mente? Por isso que é importante o aglomerado. É ele que dá o tom, o teor das comunicações internas da mente. E essas características do aglomerado se dá pelo seu interior, pelo seu pensamento, pelo que você é e pelos seus objetivos de vida, as suas construções ao longo da vida. E nessa proposta, por exemplo, nessa reencarnação, qual é o seu objetivo? O que é que você quer? O que é que você pensa? Porque esse fio condutor, esse pensamento regente, que até o Espírito Carlos fala, né? Esse pensamento regente que está aí nesta nuvem energética, que é o aglomerado, é que dá o teor das comunicações internas da mente. Muito bem. Então, eu gostaria de passar o próximo slide para acrescentarmos mais alguns detalhes com relação a essa questão da estrutura da mente e o aglomerado e os elementos que fazem parte da mente. Passa aí, Gustavo, por favor. Esta imagem aqui, não é, Sebastião? Ela já dá para a gente ter uma visão melhor. Olha aí as comunicações, os campos mentais, os filetes de energia. Não é, Sebastião? Exatamente, é onde ocorre a transferência de informações de um campo mental para o outro, porque eles têm essa
essa ligação, eles estão em permanente comunicação um com o outro. E isso vai afetando completamente a forma como o indivíduo pensa, como ele vive, todo esse material informacional que está nele. Além disso, tem a questão da estruturação deste comportamento entre os campos mentais. Quando ocorre essa desestruturação, esse defeito nas comunicações, apresenta-se o fenômeno da esquizofrenia. Como vocês estão vendo aqui, ó, esses filetes de energia são as comunicações internas da mente. E o teor dessas comunicações, como a gente falou, né, é dado pelo aglomerado, que está associado ao quê? Ao que você é, aos seus pensamentos, às suas decisões. E quando há uma ação muito profunda que desorganiza isso aqui, que ação profunda é essa? São os nossos erros, os nossos desatinos, os nossos desequilíbrios. Ele acaba alterando o quê? Os nossos objetivos de vida, o nosso pensamento regente, que compõe o quê? O aglomerado. E quando isso acontece, a sistemática de comunicação interna dos pensamentos, porque existe aqui toda uma organização que a gente tem uma ideia, os espíritos passam para a gente assim, de forma teórica, para a gente ter uma ideia de como funciona, mas não temos ainda condições de ter com profundidade como isso acontece. Então o que ele diz é que quando isso acontece, quando as nossas ações, os nossos pontos de dispersão de energia relacionados a ações que nós fizemos no passado, que estão vibrando aqui dentro, que são energias distoantes e desequilibrantes, que desequilibram, alteram a organização, desequilibra a comunicação entre os campos mentais, provocando distonias mentais e esse estado esquizofrênico. A gente está falando aqui de forma bem geral, especificamente no livro, ele conta com detalhes como isso, com mais detalhes como isso ocorre. Mas o que é importante a gente entender aqui é esse caminho que acontece. E vamos aqui entrar em mais detalhes sobre como isso realmente, né, acontece, como isso vem provocar um pouco essa desorganização da mente. Perfeito. Muito bem, meus amigos, vamos passar para o próximo esquema, para nós termos uma noção, inclusive dessa gravura que se encontra lá no livro, mostrando aqui claramente esse modelo. Nós vemos aqui os campos mentais representados por essas bolinhas que aí estão. O aglomerado significa toda essa abóbada cinzenta que está aqui aparecendo na figura. E ali temos consciência de vigília, que seria essa pequena camada clara que está percorrendo aqui acima do aglomerado. Observe que os campos mentais, eles estão representando com essas bolinhas, sem as comunicações, para nós termos uma ideia de que no aglomerado se encontra a infinidade de campos mentais que foram criados a partir das vivências nas múltiplas encarnações. Então, é importante que ocorra uma reestruturação do aglomerado em comunicação com os campos mentais que a pessoa possui, e isso vai afetar exatamente a resposta que ele tem na sua consciência em vigília. Sua consciência de vigília. Por quê? Porque tudo que acontece no seu campo mental, na sua estrutura mental, como um universo, de toda a sua elaboração evolutiva, vai repercutir sempre na sua consciência, naquele momento encarnatório em que ele está vivendo. Então, tudo isso faz parte termos uma visão de como aparece uma problemática psíquica, no caso aqui, a psicose, que nós chamamos também aqui da esquizofrenia, como o Espírito colocou para nós, que então essa desestruturação pelos malfeitos, pelos desequilíbrios, pelos traumas que aconteceram, vai causando uma alteração no ótimo que essa mente deveria estar funcionando e, consequentemente, a repercussão
na nossa vida de relação com o mundo e com as pessoas. Interessante, olha interessante, que consciência de vigília é essa consciência que eu estou agora acordado, né? Vigília está acordado, né? Então essa consciência que eu estou aqui desse ser nesse momento da minha encarnação. E o que vem para a consciência de vigília, de tudo que está aqui dentro da mente, existe um filtro. Se nós ficaríamos loucos de tanta informação, se não existisse uma coordenação de todos os pensamentos, todos os campos mentais, toda a nossa experiência, como diz Emmanuel, tem no livro aquele que ele fala dos médios, cadê meu Deus? Seara dos Médios? Seara dos Médios. No capítulo 38, faixas, que ele diz que o pensamento ele é formado por nossas experiências. Tá aqui, as nossas experiências formam o nosso pensamento. Então, essas experiências não podem vir à tona para a consciência de vigília de forma não só de pensamentos, de lembranças específicas, mas de sentimentos, de angústias, de vontades, de desejos, de recuos, de introspecção, de expansão. Como isso ocorre? Existe um filtro. O filtro da consciência de vigília está associado, como Sebastião bem explicou, ao aglomerado. A esse teor energético, esta nuvem energética que compõe a nossa mente, que está relacionado às nossas aquisições espirituais, no bem, os nossos objetivos de vida, os nossos desejos, a formação do nosso ser. Então a mente, ela tem essa formação cíclica. A gente tem uma compreensão linear, Carlos fala no livro, né? Que eles estão dando esse modelo para a gente compreender, mas a mente ela não é uma forma linear. Ela tem um componente cíclico, e essa conjunção de fatores é difícil para a gente ainda compreender de forma profunda. Então ele passou para a gente mais essa compreensão abstrata de como se organiza. Isso aqui a gente está falando só de um aspecto da mente, né? Tem outros detalhes, né? Da mente, para a gente entender como as nossas ações organizam o que vem tanto para a nossa consciência de vigília como o que circula aqui dentro. Então, tanto desorganizadas as comunicações internas, ele chama disso de um estado esquizofrênico. E é o que iremos, assim, rápido das palavras, resumindo, né? A gente colocou aqui um pouco essa experiência que foi passada para a gente, essa teoria, para explicar como faremos e como poderemos contribuir para o tratamento. Um tratamento mental harmônico através da prece.